Como vocês sabem, todo dia uma live aqui, meio-dia no Instagram, para a gente poder falar sobre uma competência do mundo da matemática do Enem, né? E a competência de hoje, olha, se tem uma competência importante da gente saber, é essa, né? É a competência de número 2, geometria, ou ainda textualmente, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Vocês vejam, a gente nunca vai ser capaz de decorar todas essas sentenças que caracterizam cada uma das competências, né? Por isso que a gente resume numa palavra só. No caso, a gente resume essa competência como geometria. Tradicionalmente, só para vocês saberem, gente, nos vestibulares que antecederam o Enem e muitos vestibulares de universidades tradicionais no Brasil, de universidades particulares, aliás, públicas principalmente, né? Universidades da rede pública, foram substituídos pelo processo seletivo, que é composto pelo Enem, mais tarde pelo SISU. Mas nessas universidades, os vestibulares que costumavam ser organizados pelas comissões de seleção, eles normalmente eram divididos em terços. Era 1/3 geometria, depois 1/3 funções transcendentais, principalmente logarítmica, trigonométrica, polinomial e tudo mais, e 1/3 dedicado à matemática básica, por assim dizer, né? A matemática mais de ensino fundamental. E foi assim ao longo de muitos anos, né? Esse perfil não mudou especificamente nesses casos, tá? O que acontece então? No caso do Enem, a gente não tem 1/3 das questões representadas por geometria. A gente tem algo em torno de 8 questões que vocês podem encontrar, tá? 8 a 10 questões de geometria na prova do Enem. Ainda assim, são questões de que a gente não pode abrir mão se a gente quer construir uma pontuação razoável, uma pontuação sólida, né? Especialmente porque muitas dessas questões discorrem sobre os mesmos grandes dois temas, tá? A saber, áreas de figuras planas, ou seja, geometria plana, e aí vão pedir que vocês calculem a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo qualquer, a área de um triângulo equilátero, por exemplo, a área do triângulo a partir de dois lados e do ângulo entre esses dois lados, a área de um paralelogramo. Ontem mesmo, uma das 7 questões que eu resolvi, e todo dia eu vou resolver 7 questões, hoje tem de novo, 17 horas, então fiquem atentos. Uma das 7 questões que eu resolvi ontem foi justamente sobre isso, foi sobre áreas de figuras planas, né? E eu optei então por uma questão que envolvia a área de um retângulo e a área de um paralelogramo, os dois com o mesmo perímetro. Esse tipo de situação é super fácil de aplicar no cotidiano, né? Esse tipo de teoria, esse tipo de conceito. E também por isso o Enem opta por realizar essas abordagens, tá? Essas abordagens relacionadas a áreas de figuras planas. Então, paralelogramo, trapézio, losango, círculo, partes do círculo, mais especificamente o setor circular. Tudo isso objeto de estudo desse primeiro grande subgrupo de questões da geometria que costuma aparecer na prova do Enem. E em segundo lugar, volumes, lá na geometria espacial. Volumes dos principais sólidos geométricos, por exemplo, volume dos que afinam em cima, que são o cone e a pirâmide. Lembra, a área da base vezes a altura divide por 3. Não esquece de dividir por 3, pelo amor de Deus. E em seguida vocês têm volume dos sólidos que não afinam em cima. E aí vocês têm o cubo, o paralelepípedo, o prisma e o cilindro. E nesse caso, para poder realizar essa intervenção, vocês vão simplesmente multiplicar a área da base pela altura e não vão dividir por 3, não vão realizar a divisão final. A imensa maioria das questões de geometria que caem no Enem discorre sobre um desses dois grandes temas, tá? Um desses dois grandes temas, que são, como eu falei a vocês, as áreas das figuras planas e os volumes dos principais sólidos geométricos. Eventualmente, vocês vão encontrar alguma coisa em nível de polígonos regulares, por exemplo. E aí pode ser que apareça, embora seja raro, pode ser que apareça alguma questão envolvendo a soma dos ângulos internos de um polígono regular, 180 que multiplica n menos 2. Hoje mesmo eu vi uma história do meu amigo Rafa Jesus, o canal Tá Lembrando, aqui no Instagram também tá como Tá Lembrando, colocando lá um lembrete da fórmula da soma dos ângulos internos
de um polígono qualquer. Super importante, super útil, embora a gente não tenha certeza de que isso venha a cair, de que isso vai cair no Enem. Ainda assim a gente não descarta, porque vira e mexe aparecem polígonos regulares e aparecem coisas que envolvem aí esse tipo de abordagem, tá? Então fica esse registro preliminar. Polígonos regulares é um tema que pode ser parte da prova de vocês. As leis, as duas principais leis, a lei dos cossenos e a lei dos senos também eventualmente podem aparecer. Mas como eu disse a vocês, quando a gente entra nessa área, quando a gente entra nesse campo das coisas que eventualmente podem aparecer, a gente naturalmente se afasta daquilo que a gente sabe que vai estar na prova. E o que a gente sabe que vai estar na prova, sem nenhuma dúvida, isso eu posso garantir para vocês de cadeira, são as áreas das figuras planas e os volumes dos principais sólidos geométricos, certo? Então, lendo aqui os itens da competência da área 2, especificamente as habilidades, para que vocês possam entender do que se trata. Competência de área 2, a habilidade 6, interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Sabe do que ele está falando aqui? Está falando daquelas projeções, aquelas questões que envolvem vistas, sabe? Era uma vez uma casinha de cachorro e a formiguinha resolveu passear ao longo... o telhado da casinha de cachorro tem formato de pirâmide quadrangular regular e uma formiguinha resolveu passear do vértice da base dessa pirâmide quadrangular regular até o vértice da pirâmide, o topo do telhado, ao longo de uma aresta lateral, e depois desceu ao longo de uma aresta lateral vizinha e depois caminhou ao longo de uma aresta da base, sabe? Esse tipo de situação, né? A formiguinha que vai lhe ajudar a desenvolver ou a demonstrar os seus conhecimentos geométricos. Por mais bizarra que seja a proposta, é assim que as coisas têm caído. Vocês vão lembrar, questão da gangorra, né? Uma gangorra, duas crianças brincam numa gangorra, como é que o movimento que as crianças realizam se projeta no solo. Questão do globo da morte, que já caiu também esses tempos no Enem, em que as motocicletas elas giravam dentro desse globo, passando pelos dois polos. Que tipo de desenho a gente projeta no chão quando a gente coloca um círculo de pé? Dá para imaginar? Colocou o círculo de pé, o que a gente desenha no chão? A gente desenha um segmento de reta que corresponde à projeção ortogonal desse círculo. Quem está falando aqui, Nath e o Everton, está falando nisso justamente, projeções ortogonais. A projeção ortogonal desse círculo em um plano que corresponde ao solo, que corresponde ao chão. Então, tudo isso pode aparecer. Questões envolvendo simetrias, as diferentes simetrias. A simetria em relação a uma reta, a simetria em relação a um ponto, a simetria radial, que é super comum, né, na natureza, a partir da observação de objetos que são circulares ou esféricos na sua essência. A simetria pentarradial, por que não? De repente podia aparecer alguma coisa de estrelinha do mar e explorar os ângulos internos, enfim, os ângulos entre cada uma das perninhas da estrela do mar, assumindo que ela seja pentagonal regular. Todo esse tipo de situação pode eventualmente aparecer, tá? Só para que você saiba. A Fernanda está dizendo, não entendi da outro exemplo de ortogonais. Ortogonal é a mesma coisa que perpendicular, Fernanda. Perpendicular. Se eu pego, por exemplo, um plano, tá? E pego um ponto, a projeção ortogonal desse ponto em relação ao plano vai ser representada pela trajetória, observa bem, né? Que a gente vai percorrer, conectando esse ponto ao plano, formando o ângulo de 90 graus. Não pode ser oblíquo, não pode ser atravessado. A gente vai ter que realizar essa conexão formando o ângulo de 90 graus. E o momento em que essa trajetória for percorrida formando o ângulo de 90 graus, esse ponto aqui vai formar no plano uma imagem, a imagem de outro ponto. Esse segundo ponto, esse ponto que está no plano, corresponde à projeção ortogonal do primeiro ponto sobre o plano. Projetar ortogonalmente é a mesma coisa na prática que projetar perpendicularmente. Ortogonais e perpendiculares, coisas ortogonais e coisas perpendiculares não são exatamente a mesma coisa, mas como eu sei que vocês têm muito mais familiaridade com a noção de perpendicularismo,
com ângulo de 90 graus, vocês certamente, se levarem para o espaço a noção de perpendicularismo, essa noção de busca pelo ângulo de 90 graus, vocês certamente vão se dar bem, certamente vocês vão encontrar um caminho de sinônimo, de construção de significado na cabeça a partir das experiências anteriores relacionadas, nesse caso, à perpendicularidade. Tudo bem? Em segundo lugar, identificar características de figuras planas ou espaciais. Identificar características, é claro, envolve, né, não só características relacionadas à descrição da forma, mas também e principalmente relacionadas a aspectos desses objetos relacionados a superfícies e relacionados a áreas, né? Superfície da base, superfície lateral, superfície total, volume e assim por diante, certo? Então aqui na habilidade 7 entra essencialmente tudo aquilo que a gente estuda no ensino médio, né, no mundo da geometria espacial. Em seguida, na habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e de forma, certo? Situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então, vocês observem, como eu falei, de espaço fica implícito que a gente está falando de geometria espacial. De forma, não necessariamente geometria espacial, mas já criando uma extensão para a geometria plana. Quando ele fala em situação-problema, é muito importante fazer esse registro. Situação-problema significa basicamente uma situação normalmente do cotidiano, um caso aplicado em que aquele conhecimento geométrico vai ser útil, certo? Então não é simplesmente a área do cilindro, é a área da jarra em que a avó Carolina serve o cafezinho para os seus netinhos. Vocês estão entendendo? A gente tem que criar um contexto de revestimento que permita que aquele conhecimento geométrico seja utilizado em uma aplicação do cotidiano. Daí vem essa ideia da habilidade 8, situação-problema. E na habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. É só uma abordagem diferente para a habilidade 8, mas as duas coisas são muito semelhantes. Aqui atrás, porém, eu imprimi a lista de objetos do conhecimento relacionada à prova do Enem, ou seja, teoricamente, como esse documento tem força de lei, teoricamente, tudo o que pode cair do Enem está nesse documento. E aqui existe um parágrafo inteiro que se chama conhecimentos geométricos, certo? Eu faço questão de frisar isso, porque muita gente acha que, eu não preciso saber dessas coisas todas aí, né? Isso aí é muita matéria, é muita coisa para eu estudar, não dá tempo, a prova é domingo e azar do goleiro, vou entregar para Deus. Nada disso. Dá uma olhada. Conhecimentos geométricos. Características das figuras geométricas planas e espaciais. Bem amplo, bem aberto, como vocês estão vendo. Essas características podem incluir, como eu falei, simetrias, podem incluir projeções, podem incluir vistas, podem incluir várias abordagens diferentes em que eles simplesmente podem incluir planificações, muito importante fazer esse registro, né? Ele apresenta a vocês um sólido planificado e depois apresenta nas alternativas, e isso é super comum, né? Nem todo ano cai, nas alternativas a espécie de construção tridimensional daquele objeto a partir daquela projeção. E aí ele quer que vocês indiquem qual das construções tridimensionais é compatível com a projeção bidimensional. Isso cai exatamente aqui nesse bolso das características das figuras geométricas planas e espaciais. Em seguida, vocês têm grandezas, unidades de medida e escalas, só que isso já cai na competência 3, na competência 4, que são medidas de grandezas e relações entre grandezas, embora esteja aqui relatado como conhecimento geométrico. Comprimentos, áreas e volumes, textualmente, como eu falei para vocês. Comprimento da aresta da base, do apótema da pirâmide, da geratriz do cone. Área da base do cilindro, área da face lateral da pirâmide quadrangular regular. Tudo isso pode aparecer no Enem, certo? E volumes, volume do cone equilátero, volume do prisma hexagonal regular, tudo isso pode aparecer. Não esqueçam, pelo amor de Deus, que volume só divide por 3 quando o sólido afina em cima. Nunca é demais frisar, só cone e pirâmide são os sólidos em que você, ao calcular o volume, vai multiplicar a área da base pela altura e vai dividir o resultado
por 3, certo? Depois disso, ângulos, e aí de repente é bom revisar o ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo reto, ângulos adjacentes, que são vizinhos, né? A bissetriz, por exemplo, que é a semirreta que divide um ângulo ao meio, que divide um ângulo em dois outros que são adjacentes e congruentes, em outras palavras, que divide um ângulo em dois outros que têm a mesma medida, né? Posições de retas, sempre importante lembrar, duas retas podem ser paralelas, distintas, duas retas podem ser paralelas coincidentes e duas retas podem ser transversais, certo? Isso é importante que vocês saibam, tá bom? Ou retas concorrentes, por assim dizer, né? Concorrentes. Elas são concorrentes quando elas têm apenas um ponto de intersecção. E aí, na hipótese delas serem concorrentes, elas podem ser oblíquas quando o ângulo não é de 90 graus, ou podem ser perpendiculares quando o ângulo é de 90 graus. Tudo bem? Então, de novo, paralelas, distintas, paralelas, coincidentes, depois disso, concorrentes e, finalmente, perpendiculares. Para ser perpendicular, tem que ser concorrente. Aliás, como eu disse para vocês no início, a diferença essencial entre perpendicular e ortogonal é que, embora em ambos os casos apareça o ângulo de 90 graus, no caso da perpendicularidade, a gente precisa de um ponto de contato. Então, em outras palavras, eu poderia, por exemplo, representar duas retas para vocês e dizer, olha, essas retas têm um ponto em comum. E aí vocês diriam, essas retas são ortogonais e também são perpendiculares. Por quê? São ortogonais porque formam entre si ângulo de 90 graus. E são perpendiculares porque, além disso, elas têm um ponto em comum. Tudo bem? Agora, eu poderia também representar duas retas no espaço assim, ó. Imagina assim, ó, um dedo está aqui, o outro dedo está aqui. Os dois dedos não estão em contato um com o outro, certo? Mas se vocês olharem de frente, vocês vão ver que o ângulo de 90 graus continua ali. Porque, afinal de contas, uma reta é horizontal e a outra reta é vertical, certo? Nessas condições, vocês diriam que essas retas são ortogonais, mas não são perpendiculares, certo? São ortogonais, mas não são perpendiculares. Por quê? Porque para serem perpendiculares, elas precisariam ter um ponto em comum, coisa que elas não têm, ó, nessa situação, certo? Ou seja, todo par de retas perpendiculares é também um par de retas ortogonais. Isso é importante que se saiba, porque a ortogonalidade só exige ângulo de 90 graus. Mas nem todo par de retas ortogonais é um par de retas perpendiculares, e isso eu faço questão de compartilhar com vocês. Essa ideia de que a ortogonalidade, de certa forma, é anterior à perpendicularidade, certo? Para que duas retas sejam perpendiculares, para que dois planos sejam perpendiculares, eles precisam se interceptar, obrigatoriamente, certo? Acabei de comentar aí, Luiz Dix, Luiz AB Lira, nossa senhora, que insta complicado, né? Mas é Luísa, eu acho que é Luísa, isso, né? Luísa, acabei de comentar, então tomara que tenha aproveitado essa breve explicação, certo? Posições de retas, acabei de falar, simetrias de figuras planas ou espaciais, não esquece, simetria em relação a uma reta, simetria em relação a um ponto e simetria giratória, vocês já devem ter visto isso, né? Quando uma figura, por exemplo, ao girar um determinado ângulo, se torna idêntica à figura original. Isso é o caso, por exemplo, do triângulo equilátero, que ao girar 120 graus volta a ser idêntico ao triângulo equilátero original. É o caso, por exemplo, do quadrado. Se eu girar um quadrado 90 graus, a cada 90 graus que eu giro o quadrado, ele se torna idêntico à figura plana original, certo? E isso vale também para figuras espaciais, embora os problemas de simetria envolvendo sólidos sejam bem menos comuns no contexto do Enem do que os problemas de geometria espacial, do que os problemas de plano, perdão, né, de figuras planas sendo analisadas, sendo abordadas por intermédio dessa ótica de simetria, certo? Em seguida, vocês têm congruência e semelhança de triângulos. Vamos separar as coisas de uma vez por todas, tá? Muito importante. Dois triângulos são congruentes. Eu fiz um quiz sobre isso esses dias, vocês devem ter respondido, tá? E fiquei até um pouco assustado porque a resposta foi muito meio a meio, assim, o que revela que as pessoas têm algumas dúvidas que eu tenho como missão esclarecer, certo? Congruentes em matemática é a mesma coisa na prática que igual, certo? Igual na nossa cabeça, porque assim, o conceito de igualdade em matemática é um conceito restrito a números. Só dois números podem ser iguais. Dois segmentos de reta, por exemplo, não podem ser iguais.
O que eu posso ter de igual entre dois segmentos de reta é o seu comprimento. Eles podem ter a mesma medida, mas eles não são iguais na medida em que eles não representam o mesmo segmento, por assim dizer, se é que vocês me entendem. Ou seja, toda vez que a gente quer dizer que duas coisas são iguais no mundo da geometria, mas não estamos fazendo referência a números, a comprimentos, a áreas, a volumes e coisas do gênero, não estamos falando do mesmo elemento geométrico, por assim dizer, ao invés de dizer iguais, a gente diz congruentes. Então eu tenho dois segmentos de reta, por exemplo, que podem ser congruentes se eles forem idênticos, eles tiverem a mesma angulação, eles tiverem o mesmo comprimento. Eu posso ter dois triângulos que são congruentes. Olha ali, triângulo 3, 4, 5. Opa, passou outro triângulo ali, 3, 4, 5. Ah, os dois triângulos que eu acabei de ver são triângulos congruentes. Ou seja, congruente é mais que semelhante. Congruente não é só parecido, congruente é igualzinho, exatamente as mesmas dimensões, certo? Que está na lista do Enem aqui. Congruência e semelhança de triângulos. Congruência, portanto, igualzinho. Os três lados com a mesma medida, dois lados de mesma medida e o mesmo ângulo entre eles. Existem casos de congruência que vocês podem procurar no Google, procurar na internet agora na reta final e vocês vão encontrar. Tá? Eventualmente vocês podem esbarrar em alguma questão envolvendo esse aspecto. Grande Percy qualificando a minha audiência direto do centro de BH, se hidratando, que eu já sei, que beleza, hein? Grande Percy. Mais cedo eu tinha visto aqui professor de Genal prestigiando a minha live. Aí é brincadeira, ele falando em mito da matemática, mas olha quem falando, coisa impressionante. Semelhança de triângulos, quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando eles são parecidos. Quando eles têm a mesma forma. Por exemplo, se eu desenhar um triângulo no quadro com dimensões 3, 4 e 5 e depois desenhar outro triângulo no quadro com dimensões 6, 8 e 10, vocês observem que as razões entre os lados correspondentes dão sempre o mesmo resultado. Eu simplesmente dupliquei ou dobrei o tamanho de cada lado. O 3 virou 6, o 4 virou 8, o 5 virou 10. E essa razão, inclusive, é super comum de ser cobrada em questões do estilo das questões do Enem. A razão de semelhança entre os dois triângulos. Todos os elementos lineares do segundo triângulo medem o dobro dos elementos lineares do primeiro triângulo e, consequentemente, essa razão de semelhança seria, nesse caso, igual a 2, se eu fizer grande dividido por pequeno, ou então 1/2 se eu fizer pequeno dividido por grande, certo? Isso tudo pode eventualmente aparecer. Mas não esqueçam, pelo amor de Deus, que congruente e semelhante não é a mesma coisa. Semelhante é parecido, congruente é igualzinho, se quiser lembrar de palavras simples, assim, para que vocês tenham isso em mente, certo? Teorema de Tales. Tales de Mileto foi aquele sujeito que calculou a altura das pirâmides do Egito há muitos e muitos anos atrás, usando só a semelhança de triângulos e a luz solar, a sombra da pirâmide versus a sombra de um pedaço de pau que ele cravou no chão, e revolucionou a matemática contemporânea, a geometria, dali para frente foi super legal. Muito bem. Pois o nosso amigo Tales teve uma contribuição mais permanente para a matemática nesse caso, né? O Tales ele optou por enunciar um teorema, segundo o qual, quando nós temos várias retas paralelas e duas transversais, imagina, reta paralela, 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 transversal, transversal, certo? Não importa os ângulos que essas transversais tenham em relação a essas paralelas, certo? Uma pode ser bem vertical assim e a outra pode ser mais inclinada, tudo bem? Os segmentos de reta que as paralelas determinam sobre as transversais são sempre proporcionais. Eu vou falar mais sobre proporção na quarta live dessa semana. Hoje é a segunda, tá? E aí a gente vai falar nas relações entre grandezas sobre proporção. Mas essencialmente proporção é uma igualdade entre duas razões. E aí quando a gente iguala duas razões e elas têm o mesmo resultado, a gente conclui, portanto, que elas são proporcionais. Quando eu falo a vocês que os segmentos de reta determinados pelas paralelas sobre as transversais são proporcionais, é justamente a isso que eu estou me referindo. Ao fato de que se eu pegar os comprimentos dos pedacinhos que essas paralelas determinam sobre as transversais e dividir esses comprimentos uns pelos outros, os resultados vão ser constantes e é justamente a partir daí que surge todo um leque de opções para a gente trabalhar com triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes sempre aderem ao teorema de Tales, e daí vem aquela ideia, ladinho está para ladinho, assim como ladão está para ladão. Todo mundo já fez isso várias vezes na vida, todo mundo já fez experimento na escola para medir a altura de prédio, para medir a altura de árvore, usando semelhança de triângulos, portanto não vou chover no molhado, vocês sabem do que eu estou falando. Mas de qualquer forma fica o registro, o teorema de Tales está textualmente aqui na matriz
de referência do Enem, certo? Já nos encaminhando para o encerramento, relações métricas nos triângulos, certo? Muito importante. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica de triângulo. As relações trigonométricas do triângulo retângulo também aparecem com frequência. O seno, o cosseno, a tangente. Lembra? Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, respectivamente para seno, cosseno e tangente, certo? Tudo isso aparece com frequência, é importante vocês estarem preparados, certo? Depois disso, circunferências, vocês vejam, está aqui também, tá? E quando a gente fala em circunferências, a gente tem o comprimento da circunferência, tem a área da circunferência, tem o setor circular, que é a fatia de pizza, é super fácil de calcular a área, porque ela é diretamente proporcional ao ângulo central correspondente a esse setor circular, e eventualmente pode cair alguma coisa de segmento circular, mas é um pouco mais complicado, né? Segmento é o que vocês obtêm quando vocês conectam dois pontos de uma circunferência por intermédio de um segmento de reta, certo? E aí vocês pegam a circunferência, né? Conectam esses dois pontos correspondentes a essa corda, e aí entre a corda e o arco, imagina um arco e flecha de índio, assim, sabe? Entre a corda e o arco, meu vizinho está gritando loucamente aqui, tem um professor de dicção e oratória aqui no andar de baixo, o Léo Marcão, muito amigo meu, mas vira e mexe, ele faz essas gritarias aqui, não sei se vocês estão ouvindo, o pessoal está, uau, vamos lá, vamos entrar, vamos quebrar tudo, é mais ou menos assim, tá? Então só para vocês saberem, olha aí, estou dizendo para vocês como isso funciona, tá? No mundo das circunferências. É muito raro de cair segmento circular, mas se cair, vocês vão estar com eles numa boa. E finalmente, trigonometria do ângulo agudo, como eu já falei, trigonometria do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, né? Que também tem um vínculo ou uma linha pontilhada que vocês podem traçar aí com as relações métricas nos triângulos, certo? Isso é uma síntese do que vocês vão encontrar na prova de domingo, especificamente no que diz respeito à geometria, mas como eu falei para vocês, se eu fosse recomendar vocês a focarem em alguma coisa nos próximos dias, tá? Nos dias que antecedem a prova, eu focaria especificamente em 3 assuntos. Normalmente eu digo 2, aqui na live eu vou dizer 3 assuntos, para vocês que querem arrebentar em geometria na prova de matemática do Enem no final de semana. Foco em todas as áreas de figuras planas, revisem tudo, desde o quadrado, a triângulo equilátero, hexágono regular, passando pelo triângulo qualquer, nas suas várias expressões de área. Tem resuminho para isso, tem aula, mini aula para isso, os assinantes do Estúdio Matemática têm aulas completas sobre isso e podem revisar essa semana, tá bom? Passando pelo paralelogramo, pelo trapézio, pelo losango, pelo círculo e seus segmentos, né? Enfim, tudo isso, tá? Em segundo lugar, revisem volumes, muito importante, não tanto as áreas das figuras dos sólidos geométricos, mas volumes principalmente, tá? Porque volume é bola certa, sempre aparece e é super fácil de aplicar no cotidiano, não é à toa que aparece com tanta frequência. E em terceiro lugar, eu recomendaria que vocês dessem uma reforçadinha nos polígonos regulares, tá? E quando eu digo polígonos regulares, eu não falo só de triângulo, quadrado e hexágono regular. Eu falo também do pentágono regular, que já apareceu mais de uma vez. Eu falo no octógono, que está tão famoso por causa do MMA, né? Do ringue de MMA, que tem formato de octógono regular, e eventualmente até de polígonos regulares com mais lados que podem ser explorados sob a ótica do número de diagonais, por exemplo, ou da soma dos ângulos internos e por aí vai. A soma dos ângulos externos, por sua vez, num polígono regular, não custa lembrar, sempre dá 360 graus. Talvez isso seja uma informação útil para vocês. Tomara que sim, tomara que vocês aproveitem.